E aí, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, tá? E eu novamente chamei aqui o pastor Aureni. Eu gostei muito do vídeo anterior, que era a respeito daquele livro, né? Mas me despertou a curiosidade que eu acho que, assim, eu sempre tive, não é dúvida, mas você fica assim, o poder de Deus é tão grande na vida das pessoas, na vida do ser humano, na minha vida, na tua vida, na nossa vida, que a gente fica pasmo com certos mistérios de Deus. Quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer, né, alguém grande. Até me lembro de alguns casos, rapidinho, comentando com vocês, né? Quando José do Egito, ele esteve lá no poço, na sepultura, praticamente, mas Deus levantou ele e pôs ele governador. Então, são os mistérios bíblicos, que tem muitos que nós vamos fazer para vocês. Eu e o pastor Aureni, que é um homem de Deus e sabe muito, pastor, né? Lê a Bíblia desde de menino, é isso? Desde menino, mas a gente está sempre aprendendo, né? Sempre um aprendizado, Bíblia, isso é verdade. A Bíblia a gente não consegue se formar em Bíblia, né? Não tem doutor, né? Não a Bíblia, tem como. cada dia... Por mais que você mexa nela, entendeu? Sempre o Espírito Santo vai te pegar em algum lugar e a mente vai clareando. É verdade. Você vê, se tem o caso de José ali, né? Vamos entrar aqui num caso muito interessante sobre Esaú e sobre Jacó, né? Quando a minha esposa é testemunha disso, pastor Eni, que quando eu estou... A maioria das minhas orações durante o dia, no meu dia a dia, nós dois andando na cidade, aonde em viagem, eu estou sempre orando e falando assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então isso me chama muita atenção. Por qual motivo? Por que Jacó é tão proclamado na Bíblia em vários lugares? Me parece que passa mais de 100 versículos que falam o Deus de Jacó. Então, é porque, veja bem, o próprio Deus já fez uma promessa a Abraão, a sua descendência. E não parece nada, até nós mesmos crentes em Cristo Jesus, o prazer de Deus não é só nós, a salvação em nossa vida, mas também toda a nossa geração, filhos, netos. E assim aconteceu com Abraão, porque era a promessa de Deus, que Deus havia feito para Abraão, e a geração dele iria justamente tomar conta de toda aquela terra. Sim. Toda aquela região foi dada por Deus a Abraão e toda a sua descendência. Então, Jacó veio primeiro Abraão, Isaac, né? Entendeu? Porque Deus fez promessa a Abraão, mas com toda a sua geração. Com toda a sua geração. Que hoje é o povo de Israel. O povo de Israel. Toda vez que eu estou orando, assim, quase que diariamente, eu ando com Deus, sabe? Eu ando com Deus. Então, qualquer coisinha, Deus de Israel, Deus de Israel. Israel era o próprio Jacó. É o próprio Jacó. Que foi mudado o nome dele. Aí foi colocado, né, para Israel. Mas aqui no texto bíblico, eu tenho um texto bíblico aqui rapidamente, os irmãos aí, boa noite para todos, né, em nome de Jesus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15, olha que Deus falou com Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tem dito. Então Deus, ele já tinha feito uma promessa a Abraão, e inclusive Deus já tinha alertado a Abraão que a descendência dele seria peregrino em nenhum outro lugar, nenhuma outra nação. E Deus, quando tirou Abraão, então, de lá, que Deus tira Abraão, que fala com ele, dali, antes daquilo, havia Deus surgiu naquele momento ali para Abraão. E Deus tinha falado, assim, Abraão nunca tinha ouvido falar nesse tal de Deus,
Porque tem gente até hoje que você... Veja bem, Joaquim... E ele obedeceu aquela voz, ele creu naquela voz que falou com ele, sai da tua terra, como é que é? E da tua parentela, né? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Você é uma bênção, né? Uhum. E o que aconteceu? Por exemplo, todos nós recebemos um certo ensinamento dos pais anteriormente. Uhum. E também isso aconteceu com Abraão. Abraão mesmo, sabendo que, né, ele sempre, a criação sabe que existe um Deus, mas ele nunca havia ouvido a voz de Deus e não tinha experiência também com Deus, como também ele era um indouto ali, sem sabedoria, mas creu naquela voz que falou com ele. Daquilo, porque o conhecimento que até então ele tinha não era diretamente de invocar Deus diretamente, né? Inclusive, eles também faziam, né, os seus próprios deuses. Tá. Me parece que no podcast que nós fizemos anterior, tinha 2 pastores aqui, parece que eles comentaram que o pai de Abraão fazia estátua. Fazia também. Fazia como hoje em dia, né? Fazia estátua para vender. Para vender, como hoje em dia, normal, né? Geralmente é o nosso ensinamento, né? Desde pequeno todos nós também tivemos esse, né? E Abraão também veio daquela situação também. O erro de Abraão ali, então, no caso, foi ter trazido o sobrinho dele, filho do irmão dele. Veja bem, o que acontece, como o sobrinho já não tinha pai, né? E já viviam junto, então acompanhou Abraão. Uhum. Entendeu? Acompanhou Abraão. Então Abraão veio trazendo todo, né, o teu pessoal, a esposa, né, ali o sobrinho, o que ele tinha, ele veio trazendo. Aí a geração chegou até Isaac, é isso? Isaac. Aí que ele teve Jacó e Esaú, mas 2 gêmeos. Isso, mas antes de Isaac, Abraão teve um filho com Agar, que era egípcia, né? Que era justamente Ismael. Fui tentando dar ajudinha para Deus lá. Entendeu? Porque ele já era velho, né? Já eram de idade. Eles tinham a promessa de Deus, o tempo já foi se passando, e ele atendeu o conselho, né? O pedido da esposa, né? De Sara, né? Para ter caso com Agar, né? E nasceu Ismael. Mas Deus prometeu também que Ismael seria também uma grande nação. Foi. Entendeu? Porque era tudo descendente de Abraão. Mas a promessa mesmo que Deus havia feito para Abraão viria de Abraão e Sara, e não de terceiros. Filho legítimo, então. E não de terceiros. E ele com 75 anos, né, recebeu a promessa. E já de idade, né? Sara também, Sara também já de idade, né? E o que aconteceu? E o menino cresceu. Não é isso mesmo? Isaac cresceu, e para não prolongar muito, né? Os irmãos sabem a história, mas depois de Isaac, ele casou com Rebeca, né? E é onde veio Esaú e Jacó. Tá. Dali começou, então, a história de Jacó. A história já dali para frente, entendeu? Porque, querendo ou não, são as descendências de Abraão. E a promessa, ela se estende toda a geração. E ele passou, quando ele veio lá, eu citei antes ali nos bastidores, vamos dizer, que eu estava falando, parece que Jacó, lá no final, com Labão, que era Labão, o sogro dele. Labão. Então, e parece que Deus queria abençoar ele de forma tão especial, quando ele ia embora. Como é que é o negócio das varas que ele pintava lá? Como é que é? Então, veja bem, até então, quando Deus falou com Jacó, né, quando ele estava fugido do irmão dele, Deus falou que estaria com ele aonde ele estivesse e que depois traria ele justamente para o lugar que a terra que havia prometida pelos pais. Então, agora, porque uma coisa era, por exemplo, Isaac. Isaac, ele não precisou ir lá na região dos parentes dele, porque Abraão mandou um servo. Não é isso mesmo? Então agora a nora viveu ali próximo do sogro abençoado.
Agora, já no caso de Jacó, não. Jacó viveu debaixo de um sogro atribulado, que era Labão. Ah, Labão, então não era um sogro bonzinho, não? Não, era bem atribulado. Meu sogro era muito bonzinho, então, beleza. Então, aí foi aonde que Deus queria já, naquele momento, tirar ele para cá. E Deus prometeu abençoar ele, entendeu? Então, ele trabalhou por Raquel, 7 anos, né? E ganhou a irmã dela. Ah, sei. Aí teve que trabalhar mais 7 anos. Já pensou que sogro bal? E ele já tinha mudado o salário dele 10 vezes. Meu Deus! Se Deus não intervém na situação de Jacó, Jacó ia sair de mão vazia. Com família cheia de, né, esposa, 4 mulheres, né? Entendeu? Filhos e de mão vazia. Sem nada. Se Deus não age, Deus deu o sonho. Ele fala que o anjo mostrou, ele falou com ele sobre essas varas. Ah, é? Então ele passou a ter visão. Deus mostrou ele o que deveria fazer. Porque caso contrário, se dependesse do sogro, ele ia sair sem nada. Você sabe que esse caso é tão interessante. Estou lembrando um caso aqui, que a minha esposa, quando estava grávida do meu filho caçula, ela viu um sobrinho meu. Ela estava grávida, ela viu um sobrinho meu com os 2 dedinhos aqui grudados. Ela sobrou, parecendo grudadinho, parecendo um Felipe. E incrível que quando o menino nasceu, meu filho nasceu, o caçula, que é o Bruno, o dedinho dele só grudado também. Isso foi fantástico, isso daí, sabe? Isso foi um acontecimento fantástico. Mas até aí eu não sabia dessa história de Jacó. Então, é um sonho que ele teve daquelas varas pintadas, que conforme as vacas iam beber água, que elas ficavam dentro da água. As ovelhas iam tomar, isso. É porque Deus havia mostrado para ele, entendeu? De sonho, Deus havia mostrado para ele o que ele deveria fazer. Porque até então ele não tinha noção, né? Porque, na verdade, Jacó não tinha tanta intimidade com Deus assim. Né, que nem o seu pai, ou até mesmo Isaac no passado, né? O Isaac e até mesmo seu avô. Então, o que acontece? Mas à medida que Deus foi tratando com ele e mostrando o que ele deveria fazendo, ele foi adquirindo maturidade, experiência com Deus, que realmente tinha falado com ele quando fugia lá do irmão dele, que ele dormiu, colocou aquela pedra, né? Para dormir, viu aqueles anjos, viu aqueles anjos subir e descer. E foi a primeira visão que ele teve. Ele não tinha, né? Porque ele ouviu o avô falar das experiências, o pai, Isaac, também falar das experiências, mas ele mesmo não tinha uma experiência. E aquela primeira foi a primeira experiência dele. Entendeu? E dali por diante, porque Jacó era um enrolão, né? Ele é um enrolão. E o que acontece? Ele foi para lá, fugido já do irmão dele. Quando ele queria matar ele. Ele quando roubou a primogenitura dele e a bênção também, né? Porém, o que acontece? Mesmo porque foi permissão de Deus, irmão Joaquim, para acontecer aquele negócio dele perder a bênção. Por quê? Deus havia falado com Rebeca. Deus havia falado com Rebeca que o maior serviria o menor. E quando as crianças nasceram, ela já sabia disso e ela falou com o esposo. Só que parece que o Jacó tinha mais preferência com Esaú. Por causa da caça, por causa da comida, cuidava do sabor, bem dele. Entendeu? Já a Rebeca cuidava mais, né, tinha mais carinho com Jacó, mas ela não tinha esquecido do que Deus já havia falado com ela. E se ela não intervém, o pai ia abençoar o mais velho. Então aí ele trouxe a caça e vendeu, o tal da lentilha, ele vendeu um prato, como é que é? Isso é para primogenitura. A primogenitura dele a troco de um prato de lentilha. Agora, na hora da bênção, o pai cego ia abençoar Esaú.
Olha, vai lá, procura um pai uma caça, né, para mim, e prepara aquele guisado gostoso que você sabe que eu gosto, entendeu? Ele ia abençoar o filho mais velho. Só que Deus havia falado desde o início para a Rebeca, quando ela estava esperando o gêmeo, que o maior serviria o menor. Então ela estava ligada, ela estava atenta. Já estava sabendo. E parece ser assim, meio embolado, né? Parece ser meio... Mas não, Deus, ele vai direcionando justamente para aquilo que ele falou. Então, no final virou. Hoje, Jacó foi mudado o nome dele, ele no Vale de Jaboque, quando ele via naquela escada com os anjos que subiam e desciam. Ele lutou com o anjo? Não, ele lutou com o anjo lá no Vale de Jaboque. A escada foi bem antes, no início, né, da escada subindo e descendo. Então, beleza, né? É um assunto assim, muito gostoso, né? E, mais uma vez, nosso tempo está terminando aí. No outro vídeo, nós vamos prolongar esse assunto, gente, porque esse assunto é tremendo, né? Pensou? Que coisa linda você, né? Ele pôs as varas lá, quando ele criou a minha tese aqui, é da vara que ele punha lá, pintava ela dentro da água, e quando as vacas vinham beber água, e Jacó prometeu para ele que todas as vacas que saíssem malhadas, a vaca. Era o combinado, né? Era o combinado, né? Então, todo que saísse malhado era de Jacó. Era de Jacó, porque ele descascava a vara, né? Tirava... Deus orientação para ele. E colocava lá dentro da água, foi orientação divina. Porque tem coisa, irmão, que assim, a gente não tem como agir, mas a ação de Deus, ela nos abençoa lá na frente, entendeu? Deus sabe. Se a gente seguir aquela orientação que Deus está dando, a princípio parece até loucura, né? Quando você olha um negócio desse, você fala assim, como vai acontecer? Mas para Deus nada é impossível. Deus tremendo. Gente, tudo é possível para Deus. Coisa extraordinária, coisa linda de falar das coisas do Senhor. E nós vamos fazer mais para frente, eu vou fazer mais uns podcasts como esse, uns bate-papo sobre a Bíblia, para que você aprenda. E isso é um professor, né? Quando ele vai pregar lá na igreja, eu não perco de jeito nenhum, né? Porque eu gosto de ouvir ele pregar, e é um ensinador. Então ele vai no profundo. Nós vamos terminar aqui porque o tempo não dá mais, mas senão nós ia estender isso aqui. Se você for começar a falar, nós vamos falar aqui mais de meia hora ou mais uma hora para frente aqui, mas vai ter mais, tá bom? Obrigado aí, deixa aquele likezinho para nós aí, comenta, espalha aí para os seus amigos, para nós fazer mais vídeo gostoso como esse. Como é gostoso falar das coisas do Senhor. Certinho, gente? Tudo de bom para vocês. Curte, manda aquele joinha para nós aí. Fechou? Uma boa noite para todos.